Paz do Senhor, pastora Lucianinha aqui. Vamos hoje ler mais uma leitura da Bíblia. Diz assim, ó, Evangelho, as cartas de João, Evangelho não, as cartas, tá? De João, capítulo 3, nós vamos ler o versículo do 11 ao 18, diz assim, ó. Amem uns aos outros. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nós amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal, e o que o seu irmão fazia era bom. Meus irmãos, não estranhem se a pessoa do mundo os odeia, se as pessoas do mundo os odeiam. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, e sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama está ainda morto. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Olha que coisa linda. Agora a gente vai entender um pouquinho isso aqui. João escrevendo à igreja e dizendo pra gente amar uns aos outros, mas pra gente amar com amor de verdade, não um amor que seja de boca pra fora. Ó, o amor apenas de dizer que ama e um amor apenas de aparência, mas um amor verdadeiro. E como é que a gente sabe que a pessoa ama? Pelas suas atitudes, não pelas suas palavras. Então vamos lá. A Bíblia vai dizer assim, ó. Desde o princípio, ele ordenou que nós amássemos uns aos outros. Ó, e ele vai dar um exemplo de dois irmãos. Um exemplo de uma família. A gente vai lá agora ver sobre isso aqui. Ó, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu próprio irmão. E por que o matou? Porque Caim fazia o que era mal e o seu irmão fazia o que era bom. Vamos lá, essa história tá lá em Gênesis. Vamos lá um pouquinho. Logo no comecinho, tá aqui, ó. Que diz assim, ó. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz a um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Depois teve outro filho chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. Ou seja, eram uma família e os dois filhos, Caim e Abel. Um virou pastor de ovelhas, né? Ficava no campo cuidando das ovelhas. E um era agricultor, cuidava da plantação. O tempo passou. Um dia, Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho, matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Vamos voltar aqui um pouquinho. Olha que coisa tremenda. Uma família com dois irmãos. Eles cresceram, um era agricultor e o outro era pastor de ovelha. E a Bíblia vai dizer que Caim pegou o produto da terra, né? Pegou lá, a Bíblia não declara o que é, só fala que ele pegou qualquer coisa lá, um produto, qualquer coisa lá da agricultura dele e deu ao Senhor como oferta. Mas Abel, ele pegou o primeiro carneirinho, ou seja, ele pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho. Quando nasceu o primeiro carneirinho, ele teve a consciência, ele teve um coração voluntário, ele teve uma gratidão a Deus de pegar o primeirinho, né, o bebezinho, o primeiro de tudo, do carneirinho, ele foi lá e levou como oferta a Deus, né? Ele fez
ali uma oferta desse carneirinho a Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus ele ficou contente com a oferta de Abel. Por que Deus ficou contente? Por que Deus não gostou do produto de Caim e por que Deus gostou do produto de Abel? A questão não é o que eles oferecem, é a intenção com que se faz essa oferta, né? Deus ele é rico, dono do ouro e da prata, Deus é dono de tudo, Deus não precisa de nada. A gente que precisa dele. Mas a palavra vai dizer que Deus ele ficou contente com a atitude, com a forma que Abel fez, né? E já a maneira como Caim fez, ele não gostou. Por quê? Porque Deus ele conhece o coração do homem e ele conhecia a intenção do coração de Abel e conhecia a intenção do coração de Caim. Olha só que coração que esse Caim tinha. Ó, o Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Por ele ter rejeitado a oferta de Caim, a Bíblia diz que Caim ficou o quê? Ó, furioso e fechou a cara. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Porque anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Olha que coisa linda. A Bíblia vai dizer que Deus ele vai até Caim, porque Caim fica com raiva. Caim fica bicudo, carrancudo, chateado. A Bíblia diz que Caim faz o quê? Fica nervosinho, né? Fecha a cara. E Deus ele vai até Caim e fala: por que você está assim? Se você tivesse feito da forma correta, se você tivesse feito com sinceridade, se você tivesse feito da forma que tem que ser feito, com obediência, você estaria sorrindo agora. Ou seja, nós às vezes ficamos carrancudo, bicudo, como a palavra diz, de que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Por que a gente chora? Por que a gente lamenta? Por que às vezes a gente entra em crise? Porque a gente não obedeceu a Deus. Os problemas que a gente está vivendo agora são coisas que a gente vem plantando às vezes uma vida inteira e não percebe. Só que chega uma hora que a plantação ela dá fruto e está na hora da gente colher aquilo que a gente plantou. E às vezes a gente vai chorar por aquilo que a gente mesmo plantou, né? Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que prestar muita atenção nas nossas atitudes, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos colher as plantações, a lei da semeadura, né? Vamos lá. Por isso é importante pensar antes de agir e agir com equilíbrio, agir com racionalidade, agir e saber o que está fazendo, né? Para depois não chorar e dizer eu não sabia. Claro que sabia, nós não somos criança, né? Vamos lá, vamos aprender com a palavra. Deus rejeitou a Caim. Caim ficou furioso e fechou a cara, então o Senhor disse: por que estás com raiva? Porque anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas agiu mal, por isso o pecado está à porta. É tremendo isso aqui, porque Deus ele conhece a estrutura humana e ele sabia o que estava passando no coração de Abel. Abel estava muito furioso, Abel estava com muita raiva, e na mente de Abel já estava passando sentimentos terríveis contra Abel. E Deus ele vai falar para Caim assim: olha, o pecado já está lá fora te esperando. O pecado bate a porta, jaz a porta, já está ali. E você precisa dominar ele, porque se você não dominar isso, essa ira, essa raiva, esse sentimento, você vai cair num erro terrível, né? E o que Deus fala para mim e para você é igualzinho. A gente precisa dominar o nosso sentimento, nós precisamos dominar os nossos sentimentos. A Bíblia vai dizer para nós não deixarmos nascer raiz de amargura no nosso coração. Quando a gente deixa a raiz de amargura no nosso coração brotar, a gente fica ressentido, a gente fica cheio de raiz ruim no nosso coração, cheio de pensamentos horríveis, cheio de sentimentos incontroláveis e horríveis. E isso gera problemas, né? Como foi com Caim. Caim, ele deixou o coração dele ficar o quê? Dominado pela ira. E os sentimentos dele começaram a ficar aflorados, a mente dele começou a ficar suja, cheia de pensamentos horríveis. E olha o que ele foi capaz de fazer. O pecado jaz à porta, você precisa dominá-lo. Deus falou para ele, né? Não é Deus que vai dominar a gente, nós precisamos nos dominarmos. Deus, ele nos ajuda e manda a gente se esforçar, ou seja, um esforço além da nossa própria força, né? Uma força além do que a gente já tem. Para quê? Para que a gente consiga dominar aquilo que a gente tem vontade de fazer e sabe que não podemos fazer. E aí Caim, olha o que ele fez. E Caim disse a Abel, seu irmão: vamos até o campo? E se vamos até o campo, Caim já estava maquinando mal contra o seu irmão.
O Caim, ele já tinha preparado uma mente totalmente fria a respeito do seu irmão por conta da ira que ele estava sentindo. Por isso que a Bíblia vai dizer lá, nas cartas de João que a gente leu, para quê? Pra gente amar um ao outro, mas de coração, de intenção de coração, não de boca, porque eram irmãos, de boca eles se amavam, mas olha a capacidade que um irmão teve de fazer do outro, com o outro. Vamos ao campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel e o seu irmão, e o matou. Olha o que ele fez com o irmão dele por conta de uma oferta, por conta de algo que ele deu para Deus, por conta de algo que ele fez de coração para Deus. Incomodou. Ele se incomodou porque Deus abençoou ele e abençoou o irmão e rejeitou ele. Mas por que Deus rejeitou ele? Né? O problema não estava em Abel, o problema estava em Caim. Abel estava fazendo simplesmente a parte dele, voltado a buscar Deus com sinceridade. Só que Caim não gostou, que Deus não aceitou a oferta dele. Mas por que Deus não aceitou essa oferta? Porque foi de qualquer jeito, foi qualquer coisa. E Deus não é Deus de qualquer coisa, de qualquer jeito. Essa é a diferença quando a Bíblia vai dizer que vereis a diferença daquele que serve e aquele que não serve. Né? Aquele que brilha como luz da aurora e aquele que vai a cada dia mais virar trevas e trevas e trevas e treva, até se apagar de vez. Né? Ou seja, a gente precisa viver uma vida de sinceridade com Deus, como fez Caim, né? Aí Deus ele vai dizer assim, a tarde passou e o Senhor perguntou a Caim, Caim, onde está Abel? Quer dizer, Caim, botou assim, onde está Abel, seu irmão? Olha como ele era abusado. Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou eu guardador do meu irmão? Olha a resposta que um ser humano dá para Deus. Olha só, ele era tão abusado e folgado que isso é resposta que dê para alguém? Deus fez uma pergunta para ele e ele deu uma resposta mal criada. Uma resposta abusada. Por eu sou guardador do meu irmão para ficar tomando conta dele, para você ficar me perguntando? Olha só isso. Deus não é homem, Deus não é humano para a gente tratar Deus como se fosse qualquer coisa, né? Deus é digno de respeito, ele é soberano, é dono de tudo. Criador do céu e da terra. A gente precisa tratar Deus com mais respeito. E isso a gente trazendo para os nossos dias, né? A gente brinca com as coisas de Deus, a gente faz piadinha, a gente fala o nome de Deus toda hora, enquanto a palavra vai ensinar que o nome dele é santo, não é para estar falando toda hora em vão, à toa. A gente faz piada com o nome de Deus, a gente brinca com o nome de Deus, a gente chama Deus de você, a gente faz de Deus parte diária da nossa vida, como se ele fosse um humano, e não é assim, né? Não é assim não, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado com isso. Vamos lá. Então Deus disse, por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Enfim, né? Vou parar aqui porque o vídeo já está terminando e não quero que fique longo. Uns minutinhos. Então a gente aprende com a palavra que a Bíblia vai dizer que a gente precisa amar os nossos irmãos. Né? Amemos uns aos outros. Amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno. Ou seja, pertencia ao diabo. Por quê? Porque quem não ama, quem não consegue amar, quem sente ódio, quem tem um coração ruim, é o próprio Satanás. Então a Bíblia vai dizer, não sejamos como Caim, que matou seu próprio irmão. E por que o matou? Porque Caim fazia o que era mal e o seu irmão que era bom. Tá vendo? Por isso que a Bíblia fala que Caim matou ele, porque ele já era mau, ele tinha pensamentos maus, ele tinha as atitudes más. E Deus, ele observa quando a gente tem um coração voltado a ele ou um coração voltado a tudo que é ruim. E a gente não quer se livrar disso. A gente gosta, a gente pratica o mal porque gosta, pratica o mal porque quer, pratica o mal sem necessidade alguma, somos cruéis. Deus vê. Ninguém passa desapercebido aos olhos de Deus, os olhos do Senhor. Então ele vai botar aqui, meus irmãos, não estranhem se as pessoas do mundo os odeiam. Mas sabemos que já passada a morte para a vida, sabemos isso porque amamos uns aos nossos irmãos. Quem não ama ainda está morto. Você não consegue amar? Tem problema, porque Jesus é amor, Deus é amor. Quem odeia o seu irmão é assassino. E você sabe que nenhum assassino tem em si a vida eterna. Ou seja, né, quem mata uma pessoa não tem vida eterna. Quem mata uma pessoa, a Bíblia diz que se não se arrepender, se ela se arrepender, o sangue de Jesus purifica ela do pecado e ela é salva. Agora, se ela não se arrepender do mal, ela não tem vida eterna. Ela vai direto para o inferno, infelizmente. É uma realidade.
Cristo deu a sua vida por nós, por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isso aqui é muito bonito, ó. Devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Às vezes a gente dá pelo filho, dá pelo esposo, pelo tio, pela mãe, mas não dá por qualquer um, a gente escolhe. E o amor, ele é incondicional, né? Quem ama, ama, quem não ama, não ama. Não se inventa, amor não se inventa, amor se sente, ponto final. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Tem muita gente que diz que ama a Deus. Eu amo Deus. Ah, eu amo Deus. Deus me ama, eu amo Deus. O que adianta mais não obedecer? Né? Amor sem obediência vira apenas palavras, né? Então que a gente venha observar essa palavra e venha amar ao Senhor. Amar com atitudes, né? E atitudes que sejam capazes da gente, às vezes, como é que eu vou dizer? Perder para deixar que o outro ganhe. Às vezes a gente não gosta de ter prejuízo, a gente só quer ganhar, né? E o outro, como é que fica? Né? A gente tem que pensar no outro. Filhinhos, ó, o nosso amor não deve ser totalmente de palavra e de conversa somente. De palavras e de conversa, tá vendo? Não pode ser só de palavra e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Não adianta falar. Como diz o ditado, palavras o vento leva. Então que a gente venha meditar na palavra do Senhor, né? E que você venha realmente saber que nós precisamos ouvir e ser praticante a palavra, e tudo que está escrito nela a gente tem que obedecer. Obedeça a palavra, obedeça o que Deus ensina, obedeça o que Ele manda e não viva de aparência. Seja essência, seja diferente do mundo, seja diferente, seja como a palavra diz que tem que ser. Não como a gente quer e não como outras pessoas dizem que a gente tem que ser. Seja como a palavra, seja mais de semelhança de Deus. Deus é amor, então nós precisamos ser amor também. Ó, o amor deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Então guarde essa palavra e pratique. Que a partir desse momento agora em diante você pratique o amor. Não fale que ame, mas pratique. Existem várias formas de amar e uma delas é o cuidado, o zelo, o respeito. Né? Isso é muito bom. É muito bom quando você tem um bebê e você ama seu filho. Quem é uma mãe que não ama o filho? Né? Hoje em dia até no mundo doido aí tem um monte. Mas mãe, a gente está falando de mãe. Né? Mãe de verdade. Qual é a mãe de verdade que não ama o seu filho? Quando a mãe ela ama esse filho, ela cuida, ela zela, né? Ela dá papinha, ela dá comida, ela dá banho, ela cria. Em demonstração de quê? De amor. Então, assim, amor é atitude, não é palavra. Ah, eu te amo, mas não tem nada que prove esse amor? Então, isso não é amor, né? Então, vamos mudar essa coisa na nossa cabeça de achar que amor é só falando. Não, amor são atitudes. Falar que ama e não mostrar, não ter demonstrações de amor, às vezes a pessoa não fala que ama, mas ela age com amor e isso demonstra o quanto ela te ama, mesmo que ela não fale. Né? É bom ouvir. Ouvir eu te amo é muito bom. Né? Muito bom falar e muito bom ouvir. É libertador. É cura. Ouvir eu te amo verdadeiro. Porém, precisa ser vindo junto com atitudes. Então, guarda essa palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus.